Olá, meu amigo, meu nome é Juliano. Hoje eu estou aqui para dar algumas sugestões e relatar minha experiência que eu tive na criação de várias empresas. Eu já criei várias empresas, atuei em vários setores e nesse setor de energia solar, o que eu recomendo pela experiência passada das outras empresas, empresas de construção, etc. Só monte o CNPJ depois que você tiver certeza de qual foco que você vai dar em termos globais. Comece a trabalhar, comece numa parceria, numa estrutura pequena, crie um formato de degraus, tá? Crie um formato de degraus, não venda patrimônio, não faça nenhum tipo de loucura. Faça um investimento escalonado. Para que servem esses degraus? Para você superar cada etapa. Então vamos lá, quer entrar no setor solar? É engenheiro, está tentando? Faz uma parceria, entra no setor, vê o setor, faz os cursos, se qualifica, se prepara. Se preparou, tem certeza de onde é que vai, como é que vai e para onde, qual o horizonte, veja a visão de longo prazo e médio prazo. Daí sim vai montar o CNPJ. Então, primeira sugestão que eu digo, primeira coisa, na hora de montar o CNPJ, tenha certeza quem é o sócio ou quem são os sócios, como é que vai ser esse CNPJ e a utilidade para ele. E quando for montar ele, tem que ter certeza do investimento que vai ser feito em cima dele. Primeira dica. Segunda dica. A segunda dica é muito importante. Contratação de pessoa ou sociedade. A formação de sociedade é muito importante. Veja as características de quem vai ser teu sócio. Preferencialmente, ele não pode ter as mesmas características que as tuas. Tem que ser alguém para complementar as tuas capacidades, que seja honesto, sério e que você tenha confiança integral no que ele vai fazer. Ele tem que complementar, então, as tuas características. E como são os funcionários? Faça a contratação de funcionário, não deu certo, demita imediatamente. O ideal que eu faço hoje em dia é simplesmente a contratação de terceirizado, estabilizou, realmente é um funcionário de boa qualidade, coloca na carteira, estabiliza a contratação e daí dá sequência. E esses terceirizados, em caso de obras adicionais, você contrata e esse teu funcionário que hoje é alguém de segurança, de confiança, que vai fazer o monitoramento, vai fazer a seleção. E esse monitoramento é importante. Então, o segundo ponto que eu falo, que eu já tive problema de quebrar empresa em relação a isso, é monitore, cuide dos sócios e cuide dos seus funcionários. Porque senão você pode ter problema tanto com os sócios ou quanto os funcionários em relação a qualquer gestão e operação. Terceiro ponto. Só faça serviço ou venda se você realmente tiver lucro. Se a margem for muito apertada, não entre nesse risco. O risco é muito alto. O risco jurídico, eu como advogado sugiro que você analise o risco jurídico com calma. Ou então tenha um contrato bem estruturado, bem concreto, para poder te defender numa situação de ter algum problema com esse cliente. Por quê? Porque no momento que você vende aquele produto, se eu vendi esse óculos para você e ele não servir, não atender ou tiver algum defeito, você vai devolver. E a mesma coisa com o setor elétrico. Então, tome cuidado. Venda contanto que você tenha um contrato ou tenha segurança jurídica para não dar problema. Então, terceiro ponto. Faça as vendas, mas com cautela. Analise com cautela as margens que você tem, os tributos que você paga e como que você vai pagar toda a operação. Isso é importante a médio e longo prazo. Tá? Tome cuidado com isso. Esse terceiro ponto é primordial. É o terceiro degrau no processo todo de implementação. Quarto item, importante também, tenha um posicionamento sobre qual mercado que você vai atacar. É importante você definir qual que é o teu público-alvo. Normalmente, eu fiz sempre os erros de atacar de forma macro. Você pode até inicialmente atacar de forma macro, selecionar qual que é o teu nicho, onde é que você vai fazer o ataque e de forma pontual começar a se direcionar. É o chamado realinhamento das velas. Então você saiu, está achando o teu nicho e você começa a se posicionar em relação àquele foco. Por quê? Porque eu não sei quantos funcionários você tem, quantos que vai ter e tudo mais. Então você tem que ver, associar as tuas características de empresa, ao teu potencial, ao teu público. De repente você vai atender público de pequenos sistemas, de repente vai atender públicos de grandes sistemas, de repente vai atender o público rural. Tem que ver o que você vai atender exatamente. E dependendo desse público, você vai precisar de mais advogado, que é o meu caso,
ou vai precisar de mais contador, ou vai precisar de operações grandes em que tem um investimento, que tem um fluxo de caixa. Tudo isso envolve. Então, o quarto ponto é importante, é definir o nicho, mapear o mercado. Isso é importante. Quarto ponto. Quinto ponto. Esse ponto, ele corrobora com todos os outros e te dá sustentação. O que acontece? Comece pequeno. Lá quando eu falei da questão das escadas, comece pequeno. Não vá na conversa de fazer uma grande operação, uma grande venda. O risco é muito alto. Começa pequeno, estrutura. Tenha um negócio estruturado de médio e longo prazo. Isso é importante. Eu já quebrei várias vezes e consegui me recuperar por causa disso. Não dê o passo maior que a perna. Tá? Isso é muito importante. Estrutura, estrutura, estrutura. E toma cuidado para que tudo que você está fazendo seja muito bem organizado. Faça uma gestão e uma organização de tudo, uma estruturação de tudo. Sexto ponto, que é muito importante também. Lembra aquele cursinho que você fez no Senai, ou fez no Sebrae, ou em qualquer lugar sobre vendas, instalação, sistema, jurídico, engenharia, atendimento ao cliente? Faz de novo esse curso. Por quê? Porque você, depois de 6 meses no campo, atendendo a parte comercial, ou atendendo os clientes, ou atendendo todos, você passou por um processo. Você precisa fazer uma recapitulação de tudo que você vivenciou. Então, aquele curso, vários itens que passaram e você não observou, são importantes agora você revalidar. Então, estude, estude, estude. Isso é importante. Todas as empresas que estão se mantendo no mercado estão fazendo a requalificação dos chefes, que na verdade vai ter que ser um gestor. Esse chefe que é você tem que ser o gestor de um grupo de cabeça. Você tem que entender quem são as pessoas que você está vendendo e quem são as pessoas que são os teus funcionários que estão atendendo esse teu cliente. Então, a pré-venda, a venda e a pós-venda é importante. Infelizmente, o empresário brasileiro, o gestor brasileiro precisa de tudo. Então, o sexto ponto é: estude, se qualifique, se prepare e esteja sempre atualizado para o teu público e para a tua empresa. Sétimo item: faça procedimento para tudo. Tudo tem que ter procedimento dentro da tua empresa. Você tem que saber o que teu funcionário está fazendo, como ele tem que fazer, quais itens ele tem que fazer, qual e-mail ele tem que mandar, qual WhatsApp ele tem que utilizar, qual o projeto, a forma, o modelo, o negócio, as linhas de raciocínio. Tem que criar procedimento para tudo, tá? Vai tratar com o contador? Procedimento com o contador, com o advogado. Crie procedimento para tudo. Criando procedimento, você faz com que a empresa literalmente trabalhe sozinha, funcione sozinha. Você está ali para fazer a gestão disso. E o principal, que a maioria dos empresários nos setores erram, que eu tenho visto ultimamente, é a questão comercial. Os empresários não conseguem fazer os procedimentos corretos, começa a dar problema, o teu advogado não vai conseguir resolver, vai dar problema, começa a dar problema jurídico, por erro procedimental, teu contador, o proprietário, o gestor da empresa, em vez de fazer a venda e focar no cliente, na remuneração, no resultado, acaba perdendo foco. Então, cria um procedimento claro e padronizado, nem que tenha que fazer vários procedimentos para isso. E a partir do momento que tudo estiver funcionando corretamente, você pode se preparar para fazer só o acompanhamento, só olhar, só observar e controlar. Então, o sétimo item, para fechar tudo, é a gestão global de tudo. É a estruturação de cada caminho. Por quê? Porque aquele teu funcionário que você escolheu lá atrás, que você viu, você tem que adaptar e adequar ele para aquela lacuna. Ele tem que seguir exatamente aquele procedimento. Se ele não servir para aquilo, manda embora. É a melhor coisa que você faz. Tem que mandar embora funcionário que não funciona para aquela situação. Ele não serve aqui, mas serve em outro setor, adequa, ajusta, repensa, sem problema. Porque antes de mais nada, o principal resultado da tua empresa são as pessoas que estão ao teu entorno, ao teu redor. Tome cuidado com isso. Então, são essas as 7 sugestões que eu falo e que eu sugiro. Já montei startup, já montei empresas de vários setores e hoje eu tomo esse cuidado. Um abraço grande, meus amigos. Até breve.